Olá, estudantes e familiares, tudo bem com vocês? Sou a professora Lohane, da disciplina de Ciências, e a aula é para o quarto ano do ensino fundamental. E sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no Dever em Casa na TV. Estudantes, hoje vamos falar sobre um tema muito legal, que são as transformações químicas. Quem nunca se perguntou como a mistura de ovos, leite e trigo vira um bolo? É muito curioso. Na verdade, parece mágica, mas é ciência, transformações químicas. Essa é a nossa aula de hoje. Então, portanto, não esqueçam de registrar a sua presença aqui comigo. Então, pegue seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e deixe a sua presença. Então, vamos para a aula! Sobre a aula de hoje, a habilidade trabalhada busca concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis, como as mudanças de estado físico da água, e outras não, como o cozimento de um ovo e a queima do papel e etc. O nosso objetivo é compreender a ocorrência de transformações químicas por meio das mudanças na composição da matéria. E você, estudante, já prepara o seu material escolar? Pode pegar aí o seu caderno de ciências, lápis e borracha. Vou aguardar você pegar tudo para que possamos continuar. Então vamos lá! Em seu caderno de ciências, escreva a data de hoje e também o título de nossa aula que aparece na sua tela. Parece mágica, mas é ciência. Transformações químicas. Agora, se estiverem prontos, vamos começar! Estudantes, vamos apresentar duas situações que fazem parte do nosso dia a dia. Na primeira situação, vemos um sorvete de casquinha derretendo com o calor do sol. Agora, a outra situação que aparece para você, para poder cozinhar, um adulto precisa usar o quê? O fogão. Então, queima um fósforo. E comparado com o derretimento do sorvete e queima do fósforo, qual você acha que é uma transformação química? Pode parecer uma pergunta difícil de responder, mas não é tanto assim. Quando o sorvete derrete, faz isso por ação do calor. O que acontece é que ele passa por uma mudança de estado físico, do sólido para o líquido, em uma transformação chamada fusão. Ou seja, é uma transformação física. Já uma transformação física altera a aparência de uma substância, mas mantém a sua essência. O bom exemplo é a água. Ela pode ser gelo, líquida e vapor. Ainda assim, mantém a sua cor, o seu cheiro e o seu sabor. E todas essas transformações podem ser desfeitas. O sólido pode voltar a ser líquido, o líquido pode voltar a ser sólido e pode se transformar também em vapor, enfim. Por isso, dizemos que as transformações físicas são reversíveis. Hoje, vamos aprender sobre um tipo diferente de transformação. Vamos conhecer as transformações químicas que, diferente das físicas, causam mudanças na composição das substâncias. E isso altera as suas características e gera novas substâncias. Um outro exemplo é a ferrugem, que aparece em pregos, em grades e cercas de arame. O oxigênio que respiramos e também presente na água entra em contato com o ferro. Quando isso acontece, muda suas características e gera um material avermelhado e quebradiço, que é chamado de ferrugem. Mas, se ambas as transformações, por que fazemos separação entre físicas e químicas? É essa a nossa pergunta do dia.
qual a diferença entre transformações físicas e químicas. Vou dar um tempo para que copiem a pergunta em seu caderno, que no final da aula vamos corrigir. Ocorre uma transformação química, temos dois personagens diferentes. São estes daqui, o reagente e o produto. Os reagentes são as substâncias que irão se unir, causando uma transformação. Por isso, dizemos que elas reagem entre si e tem esse nome, reagente. E o resultado dessa transformação é o produto, que é este daqui. Então, se a gente tem dois reagentes se misturando, essa transformação forma um produto. Então, assim, temos que reagente são substâncias que se unem, passando por transformações que dão origem a um produto. E usando como exemplo o caso da ferrugem, nossos reagentes são o ferro mais o oxigênio da água e ar, formando assim a ferrugem. Então, o ferro, o oxigênio da água e o ar são os nossos reagentes. E o produto dessa reação é a ferrugem. Mas, quando nós falamos o nome transformações químicas, o que vem à sua mente? É um laboratório, não é mesmo? Mas a verdade é que elas acontecem o tempo todo, em todo lugar. O exemplo são as transformações que acontecem na cozinha. Vamos ver dois exemplos agora aqui comigo e tem mais um no finalzinho. Espera aí que eu já volto. Estou aqui para o nosso momento prático e eu trouxe para vocês alguns ingredientes que são utilizados no nosso dia a dia. Tenho aqui a metade de maçã. Eu cortei uma maçã ao meio e ela deu duas metades, certo? Essa metade eu deixei ela exposta. E essa outra, eu peguei o limão, joguei o suco de limão em cima. Passou-se algumas horas e olha o que aconteceu. A parte que eu não joguei o limão, que ficou exposta no ar, né, com a ação do oxigênio, ela ficou escura. Já a parte que eu joguei o suco de limão, ela não muda de cor. Isso acontece porque a acidez do limão impede que o oxigênio do ar faça uma reação com a fruta. Olha que legal. Isso aqui é uma transformação química que acontece no nosso dia a dia. Agora, vamos para o exemplo do ovo. Temos aqui um ovo cozido, tanto que quando você cozinha ele em alta temperatura, ele muda totalmente a sua estrutura, correto? E aqui eu já tenho um ovo com a clara e a gema bem mole, cru. E qual é a diferença? O que acontece? Bom, com calor, afeta o ovo na sua reorganização da sua estrutura interna, o que faz passar para o estado sólido e dessa forma é permanente. Ou seja, o ovo cozido, ele não volta a ser um ovo cru. Da mesma forma, tá? Da mesma forma com a maçã. A maçã que eu utilizei o suco de limão vai ficar dessa cor. A que eu não utilizei, e mesmo se eu jogasse, não volta a ser uma maçã com a cor que ela era antes, ok? Porque devido às reações químicas que aconteceram. Agora, vamos continuar com outro exemplo que eu vou mostrar para vocês. E o nosso último exemplo fala do crescimento do bolo e de pães. Isso acontece porque será? Aqui temos que o fermento possibilita o crescimento de bolos e pães. Porque o fermento presente na massa se alimenta do açúcar e causa uma reação que gera gases, inflando a massa. Isso é chamado de fermentação. E atenção, também usamos outros ingredientes, além do fermento e de massa de bolo, para poder fazer um bolo. Misturamos ovos, leites, manteiga e dentre outros. E também levamos ao forno para assim
tenhamos a formação de bolo e pães. Agora, pense, é possível fazer um ovo cozido voltar ao estágio de cru? Nada disso é possível. Separar os ingredientes de um bolo já feito também é possível de separar? Também não. Isso porque são transformações químicas, onde a composição final foi alterada. Ou seja, as transformações químicas, elas são irreversíveis. Ela não pode voltar ao que era antes. E viram só como as transformações acontecem ao nosso redor a todo momento? Algumas podemos desfazer, outras não. Algumas até parecem mágica, não é? Mas tudo isso é ciência. Espero que tenham gostado da aula e aprendido bastante. E como atividade para casa, que alimentos feitos em sua cozinha passam por transformações químicas? Assim que descobrir, nos responda por um vídeo e envie para o QR Code do nosso WhatsApp ou para o número do WhatsApp que é o DDD 27 996 610143. Ou você pode anotar e mostrar para os seus professores da escola também o que acham. Sua participação é muito importante aqui no Dever em Casa na TV. E está de volta aqui na tela a nossa pergunta do dia, que é: qual a diferença entre transformações físicas e químicas? Acho que vocês já sabem responder. Vamos conferir a resposta, que é essa aqui. Qual a diferença entre transformações físicas e químicas? A resposta: transformações físicas preservam a composição da substância, sendo reversíveis. Já as transformações químicas alteram a composição de substâncias, sendo assim irreversíveis. Espero que tenham entendido e vamos seguir para a nossa aula, pois temos agora uma atividade de revisão. Mas antes de ir para a nossa atividade de revisão, vamos relembrar tudo que aprendemos na nossa aula de hoje, que foi sobre transformações físicas e químicas, o que são reagentes e produtos e mudanças reversíveis e reversíveis. E agora, para relembrar mais ainda esse conteúdo, que tal a gente assistir um vídeo do canal Rei Ciência? Confira o vídeo comigo e já volto com a atividade de revisão. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre transformações químicas. Você já percebeu que os materiais podem passar por diferentes tipos de transformação? Quando você vai fazer um bolo na sua casa, você mistura ingredientes como farinha, leite, ovos e fermentos para produzir a sua massa. O que acontece quando você mistura esses ingredientes? Depois da massa formada, é possível obter os ingredientes iniciais novamente? Quando a constituição de uma matéria muda, transformando-se em outro material com características diferentes, dizemos que ocorreu uma transformação química, assim como ocorreu com a formação da massa do bolo, que alterou a constituição dos ingredientes iniciais, os quais não poderão ser recuperados novamente. Mas não confunda uma simples mudança de estado físico, como a transformação de líquido para sólido, com uma transformação química. Por exemplo, quando a água líquida é colocada no congelador, ela transforma-se em gelo, mas se tirarmos o gelo de dentro da geladeira, o que acontece? Ela volta para o estado líquido. Isso significa que o gelo tem a mesma constituição da água líquida. Não houve uma reação química, mas sim uma transformação física. Nas reações químicas, os constituintes dos materiais iniciais que estavam ligados são separados e formam-se novas ligações, produzindo novos materiais. Por exemplo, no caso do tronco de árvore que vira carvão e cinza, isso ocorre porque ele reage com o oxigênio do ar em uma reação de queima, também chamada de combustão. Assim, suas moléculas são rompidas e rearranjam-se, formando novas moléculas. Entre elas temos o dióxido de carbono, monóxido de carbono, vapor de água, bem como carvão e cinzas. Já a esponja de aço é feita principalmente de metal ferro, que reage com a água e com o oxigênio do ar, rearranjando-se e formando a ferrugem. O mesmo ocorre com outros materiais feitos de ferro, como os pregos. Assim, todas as reações químicas têm os materiais iniciais, que são chamados de reagentes, e os materiais finais, que são chamados de produtos. A reação química pode ser representada
representada por uma equação química, que se assemelha a uma equação matemática, por apresentar dois membros, reagentes e produtos, sendo os reagentes do lado esquerdo e os produtos do lado direito da equação química. Para você saber se ocorreu uma reação química, basta observar se ocorrem alguns fatores durante a transformação, como liberação de algum gás, mudança de cor, alteração na textura do material, como amolecer ou endurecer, explosão, aparecimento de alguma chama ou luminosidade e formação de um sólido diferente dos líquidos iniciais. E aí, pessoal, vamos recapitular? Transformação química é quando o material se transforma em outro com características diferentes, e transformação física é quando o material mantém suas características iniciais. Exemplos de transformação química são reagente de combustão e formação de ferrugem. Todas as reações químicas têm reagentes e produtos. Para identificar uma reação química, basta observar se ocorre liberação de algum gás, mudança de cor, alteração na textura do material, explosão, aparecimento de alguma chama ou luminosidade e formação de um sólido diferente dos líquidos iniciais. E aí, curtiram o vídeo? Agora está aqui a nossa atividade de revisão. Pegue já o seu caderno e vamos para a atividade. Na atividade abaixo, nomeie cada transformação como sendo física ou química. Na primeira imagem temos queimar madeira, na segunda, amassar papel e na última, preparar uma gelatina. Aguardo você copiar a atividade e volto com a resposta. Temos aqui a nossa resposta, que é a primeira imagem é uma transformação química. Por quê? Ao queimar uma madeira, ela deixa de ser a sua composição inicial. O carvão ele vai se escurecer e assim ele vai ter a queima. Já na segunda é uma transformação física, que é o amassar o papel. A gente não está alterando a sua composição, apenas o seu formato. E na última temos o preparo da gelatina como sendo uma transformação química, porque quando pegamos o pó da gelatina, misturamos com a água quente e depois utilizamos a água gelada, ela vai mudar, ela vai se transformar a sua composição e assim a gente pode experimentar e comer uma gelatina, sendo caracterizada como uma transformação química. Corrigido? Espero que tenham acertado todas. E se você errou, não tem problema, porque aprendeu aqui comigo. Estamos chegando ao fim da nossa aula de hoje. Parece mágica, mas é ciências, transformação química. Bom, mas antes de encerrar a aula, eu quero que você acompanhe aqui o dever em casa na rede social. Então pegue seu celular e aponte para o QR Code. Siga o nosso Instagram, envie suas dúvidas e atividades para o WhatsApp, acompanhe o nosso Facebook e visite o nosso site. Bons estudos! E não esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos!